Mas o Putin não é um grande lutador de arte marcial? Ele mas aí ele acha que... não é só que ele acha, ele está mesmo dentro desse jogo. Ele está num jogo de tabuleiro onde todo mundo está movendo as suas peças. E ele olha para o vizinho dele, frágil, fraco, e é assim que ele lê a maioria dos adversários dele. Ele lê o Biden como um cara fraco. Ele lê o Trump como um cara fraco. Ele lê o Obama como um cara fraco. Ele lê a maioria dos presidentes americanos como um cara fraco. Ele lê os europeus como fracos. E aí, a culpa é dele ou é do outro? Claro que dentro de uma avaliação moral, a culpa é dele. Mas dentro desse aspecto interno que eu estou tentando trazer, que é um outro recorte para a gente olhar para esse problema todo, a culpa também é do outro ser fraco. Porque quando você é fraco, você convida os outros a tirarem vantagem de você. Mas não deveria ser assim. Bom, mas aí a gente voltou para o campo da utopia. A natureza humana não deveria ser assim, mas ela é. Então, como que eu crio mecanismos para controlar as condições da guerra? Parte dos mecanismos é ele não te achar fraco. Essa é a lógica da arma nuclear, então. Por isso que a Coreia do Norte tem uma dessas. Por isso que ela quer ter. Ela não tem? Ela quer ter para isso, para não me atacarem. Ela quer ter? Não, ela tem, mas assim, tipo, o processo dela querer ter... Não, ela tem, desculpa. O desejo de tê-la é... o desejo de ter buscado foi para isso. Não me ataquem. E óbvio que... Por que o Putin fez esse movimento agora? Porque ele achou que o Ocidente estava mais fraco. A leitura dele trocou a chanceler alemã. Ela era mais estável. A Europa, o Reino Unido saiu da União Europeia. A Europa está dividida. Tem a ascensão de partidos eurocéticos. A Europa está meio fragmentada. O que é eurocético? Partidos que são contra a União Europeia. Tá. Então ele é cético em relação... Tipo Brexit, né? Partidos nacionalistas anti-europeus. Anti-europeus, pronto. E aí o partido anti-europeu ele quer acabar com a União Europeia. Acabou com a União Europeia, acabou com a aliança. Aí é cada um sozinho. Aí quando tá cada um sozinho, pra você criar intriga, divisão e manipular todo mundo é muito mais fácil. Então o objetivo final do Putin é acabar com a União Europeia. Se ele fragmentar a União Europeia, vai ser muito mais fácil dele direcionar, comandar, criar intriga entre todos eles. Não seria mais fácil controlar algo que tá unido? Que aí é só não, porque ele é mais forte, foco? ele é maior. É mais fácil ele quebrar em pedaços, o famoso dividir para conquistar. Divide and conquer. Né? Divide e conquista. Mas só você pegar um pedaço pequeno do que você conquistar o mundo inteiro. Você começa aqui com um podcast, cara, você vai crescer, vai ganhar vários seguidores, aí você vai montar outro, você vai convidar outras pessoas, você vai fazer um... Sim. Mas a questão ali é só conquista de território? É aumentar o território? Não, é honra, é força, é prestígio, é medo também. Qual era o medo dele? O que ia acontecer? O medo dele é achar que ele vai acabar, que a Rússia vai ser cercada, que ela vai perder o seu espaço. Mas tinha alguém fazendo isso? Ou foi da cabeça dele? Assim, tem um movimento de encolhimento de territórios históricos, porque ele chegou a ser a União Soviética, mas é irreal, porque não era dele, entendeu? Era ocupado. Mas a barra de referência dele tá no momento de expansão máxima. E aí ele tá comparando com o momento de expansão máxima. Então ele fala, agora eu tô pequeno. E ele olha isso pro curso da história, onde o país já foi grande e pequeno e ficou muito pequeno. E quando ficou muito pequeno, ficou muito vulnerável. Essa história da formação do Estado russo. Ele nasce no Principado de Moscou, que é um lugar pequeno, altamente vulnerável, sofrendo ataques de todos os lados. E para ele barrar e brecar essas rotas de invasão e de ataque, ele precisa expandir. E nesse processo de expansão ele vai conquistando um monte de território e vai criando o que a gente chama de buffers, né? De tampões entre eu e meu inimigo. Então meu inimigo estava lá e ele vinha até aqui. Agora eu conquisto aqui, ali, e agora todo esse espaço entre eu e ele é meu. Se ele tiver que vir até aqui, eu tenho um monte de tampão, eu tenho um espaço, uma brecha, assim, um território para recuar e para entregar e para me reorganizar. Mas eu sempre achei que a guerra de conquista de território era
Era mais assim, eu sei como que todo mundo deve viver, então eu vou conquistar esses territórios para impor a minha visão de mundo. Eu nunca tive isso pelo lado do medo de me atacar e tal. Em última instância, o medo de atacar, ele não é só o medo pelo medo. Ele é o medo que você perca a possibilidade de você ser o dono do seu destino e do seu nariz, comandado pelas suas visões de mundo, pelos seus valores. Então, por que a guerra é política? Porque eu não quero conquistar o território por conquistar. Eu quero conquistar o território para impor a minha visão política. E quando eu perco, se eu perder o meu território, eu perdi a minha possibilidade de ser livre e viver do jeito que eu gosto. No caso dele, por exemplo, um dos elementos da cultura russa é o cristianismo ortodoxo. Então ele quer preservar aquele valor associado com a história russa. Ele quer preservar o idioma. Tanto que um dos estopins da guerra de 2014, quando ele anexa a Crimeia, é quando o parlamento ucraniano decide que o russo não deveria ser mais um dos idiomas oficiais. Eu tirei a sua língua, eu tirei a sua cultura. Eu tirei a sua cultura, eu tirei os seus valores. Eu tirei a sua história, eu tirei quem você é. Você deixou de existir, você foi conquistado, dominado, e você vai ter que se submeter e sucumbir a mim. O que é louco é que ele ainda tem um território gigante que tá sob a visão de mundo dele. Um pedacinho causou tudo isso. Um pedacinho ter mudado de língua causou Na isso. cabeça dele, esse pedaço é estratégico e ele acha que esse pedaço é ele. Sim. Ele não vê diferença, porque ele fala que não existe Ucrânia. A Ucrânia é um povo irmão, a Ucrânia é a Rússia. A Bielorrússia, a Ucrânia e a Rússia são a mesma coisa para ele. Tanto que é pequenos russos, os russos brancos e os russos. Então, esses três são um povo só. Mas essa é uma visão dele, é uma visão imperialista. É uma visão de... Cara, eu quero mais pra mim, eu acho que eu sou mais grandioso, eu acho que o meu jeito de ver o mundo é maior e melhor. Os meus valores são melhores que os dos outros. Isso. E qual que é o problema dessa história? Assim, se a gente olhar pra isso e falar, mas ninguém devia fazer isso. Mais ou menos. Assim, você não deveria fazer isso, mas se você não fizer nada disso, a gente volta pro dilema que nós estamos discutindo desde o começo, que é a história da sombra, da guerra. Você tem que estar preparado para defender algumas coisas. Porque por que as pessoas lutaram contra a escravidão? Porque elas acreditavam que aquilo era errado. Se você só falar assim, não, eu não interfiro em nada do que o outro está fazendo, cada um faz o que quer, barbárie. Pois é, mas é que vendo agora, com o tempo que passou, já a gente percebe que claramente é errado escravidão. Mas tem alguns assuntos que são muito cinzentos, você não sabe o que é certo e o que é errado. Sim. Isso eu acho que causa muito conflito nessa área cinzenta. Mas aí a gente tem um problema. O que é certo e errado muda as nossas concepções de certo e errado. E o problema, a gente pode ter uma discussão legítima e difícil sobre o que é o certo e errado, mas não ter uma noção de certo e errado é muito ruim. Nós vamos ter um problema em definir qual é o certo e o errado. Mas se a gente não tiver, aí a casa caiu. A gente precisa ter algum certo e errado. Sim. Porque senão, assim, vale tudo. Vale tudo. É o estado de natureza do Hobbes. O problema vai ser esse, que você colocou bem. Qual é o certo e errado? A gente vai ter essa discussão, vai ter essa dificuldade. Mas se você tá aqui nessa janela e você tá vendo que você começa a ouvir um barulho, uma gritaria, você ouve um tiro, cara, e a gente não levanta dessa janela, não olha e não faz nada... Mas é mais fácil... Você é conivente. Conhecer o certo quando ele é algo externo, assim, tem um barulho, alguém caiu no chão. Quando são ideias, é muito mais complicado, né? Sem dúvida. Mas o que eu tô dizendo é assim, porque quando a gente estava indo no raciocínio, e é onde você virou e falou assim, mas, né, então por que o cara quis impor o certo dele pro outro? E aí, supostamente, a dedução que a gente chegaria é, então se ninguém impor nada pro outro, nós vamos viver em paz. Não, porque se você olhar para certas coisas e se calar, você não vai viver em paz. Você está sendo conivente, comparsa, aliado daquela coisa que é uma atrocidade. Você vai ter que se mexer. E assim, é difícil? Mas se você não fizer isso,
É a discussão do que eu trouxe esses dias também, uma frase do Cícero, que ele fala da paz injusta versus a guerra justa. Ele diz, é melhor uma paz injusta do que a guerra justa. Será? Pois é, isso é foda. Muito, muito difícil. A história mostra que não. A paz injusta, ela é um congelamento da causa, da razão pela qual existia a insatisfação. Ela não é a resolução nem a solução. Ela é um congelar. Você vai jogar pra frente o problema e ele vai voltar e vai te caçar. Tratado de Versalhes. A Alemanha achou que a paz foi injusta. Sim. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. E aí aconteceu o pior, né? Isso. Então, assim, e esse é um dos problemas da solução dos conflitos. O conflito também tem que estar maduro para ser resolvido. Existe um estágio que ele está pronto para a solução. Se nós não atingirmos esse estágio, você só fica colocando falsas soluções, que são congelamentos do problema, que farão que ele exploda novamente, talvez numa versão ainda mais rancorosa, mais pior. Sim.